Nesse vídeo aqui você vai conhecer 5 palavras-chave, 5 palavras que você pode utilizar nas buscas dos elementos dentro do Canva para encontrar elementos incríveis. E é isso mesmo, essa aqui é a parte 2 desse vídeo, já tem algum outro vídeo falando sobre palavras-chave aqui dentro desse canal, mas nesse vídeo eu vou te trazer 5 elementos, 5 grupos de elementos que você pode utilizar nas suas artes para que elas fiquem muito mais bonitas, muito mais profissionais. Elementos dos mais variados estilos, então vamos lá para dentro do programa para você conhecer o primeiro grupo de elementos. E o primeiro grupo de elementos é o Minimalist. E para você encontrar todos esses elementos que eu estou falando aqui neste vídeo, é só você clicar aqui em elementos e digitar Minimalist. Então a gente vai digitar em inglês mesmo, Minimalist, e clicar em elementos gráficos e então ver tudo. Aqui você vai encontrar diversos elementos que você pode utilizar nas suas artes. E o estilo desses elementos é um estilo mais simples, vamos dizer assim, algo mais delicado. Basicamente é um estilo de arte que eu gosto de criar, que é minimalista, com elementos mais não tão agressivos, né? Elementos mais simples, assim, mais finos, elementos que não preenchem tanto assim as suas artes. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma arte com essa daqui, ó, tá vendo? Os elementos com linhas, uns tracejados mais finos aqui para preencher e para que não deixe sua arte tão pesada. Então, eu gosto bastante desses elementos aqui e principalmente se você trabalha com um produto que tem mais essa pegada mais delicada, esse público, o seu público pede mais isso, esses elementos são fundamentais para você utilizar dentro das suas artes. É importante a gente entender essa questão de qual estilo de elementos a gente pode utilizar para se comunicar de uma melhor forma com o nosso público, para deixar a nossa arte ainda mais atraente para o público que a gente procura. Então, o minimalist são esses elementos aqui. E o segundo tipo é o blur. E o que a gente consegue fazer aqui dentro do blur? Por exemplo, eu tenho aqui esse fundo, tá vendo aqui esse fundo aqui meio de fogo para destacar um pouco o meu elemento. Eu criei isso aqui com o blur, tá? Esse degradê aqui do fundo, ó, se eu tirar esse aqui, você percebe que aqui ele tá mais escuro, ele vai ficando mais claro. Eu fiz isso daqui utilizando o blur também, tá? Eu fiz isso daqui também utilizando o blur. Outra coisa, efeitos de iluminação, tá vendo? Aqui tem um efeito de iluminação aqui, um azul mais claro em relação ao fundo. A gente consegue fazer isso com blur também, então é bom pra gente utilizar para criar iluminação nas nossas artes, dar um destaque para isso. Eu coloquei esse elemento também aqui, de iluminação também, mais uma vez. A gente consegue utilizar com blur, e o mais legal desse elemento é que tem blur escondido aqui. Por exemplo, eu vou excluir os blur que a gente tem aqui, ó. Nem sei como eu falei isso no plural, mas ó, eu vou excluir. Percebe que aqui, ó, vou excluir mais uma vez. Percebe que aqui o nosso elemento acaba reto, acaba meio seco, assim, fica meio feio, tá vendo? Então o que eu fiz, ó? Clico aqui em elementos e digito aqui, ó, blur. E aqui a gente consegue encontrar vários e vários elementos que a gente pode utilizar para isso. Eu gosto de utilizar muito esse laranja, então eu coloco o laranja aqui, ó, diminuo ele, posiciono exatamente na borda que eu quero tirar esse traço reto e coloco da mesma cor do fundo. E depois eu vou duplicando esse elemento para criar esse efeito aqui de transparência. Então repare que já fica muito mais profissional, fica muito mais bonito e não dá nem para ver direito, tá? Então é para isso que a gente utiliza os elementos blur. E o terceiro elemento é o shadow. O elemento shadow é sombra em inglês, então a gente consegue digitar aqui em elementos, digita shadow, ele vai aparecer muitas e muitas sombras para você utilizar. E essas sombras, elas são dos mais variados formatos, dos mais variados tipos. Se você reparar, embaixo de cada celular a gente tem aqui uma sombrinha para dar esse efeito 3D. O legal da sombra é para isso, é criar esses efeitos aqui mais 3D, como se eu tivesse aqui, ó, o texto estivesse voando aqui. Então eu tenho aqui esse exemplo aqui da fonte, né? Ó. Eu trouxe aqui um exemplo de shadow, como se fosse uma caixinha aqui. A gente consegue fazer esses efeitos meio 3D. Ou também utilizar a sombra, isso aqui é um elemento shadow, eu consigo utilizar para destacar também os nossos produtos, principalmente, ou para criar um formato de degradê aqui nas nossas artes, tá bom? E o quarto grupo de elementos que temos aqui é o grupo neon. Aí aqui já muda completamente as características das nossas artes, né? O shadow a gente vai utilizar mais para colocar algum efeito 3D, aqui o blur ele não é tão destacado assim, o minimalist menos ainda, mas o neon já é uma parada mais dinâmica, mais colorida, sabe? Artes mais, talvez ali mais agitadas, para um público completamente diferente do público do minimalista. Então aqui já percebe que ele preenche mais, deixa a arte mais pesada, mas são elementos muito legais e muito divertidos para você utilizar. Então aqui dentro do neon nós temos várias possibilidades e opções para você utilizar. Por exemplo, aqui eu coloquei esse redondo aqui embaixo, exatamente esse efeito que está aqui, eu coloquei esse efeito, deixa eu colocar aqui, ó, eu coloquei esse efeito aqui, e ele dá um destaque maior, é como se fosse uma plataforma para o seu celular. Aqui eu coloquei essas linhas que são completamente diferentes. A gente tem essas linhas também no Minimalist, vamos ver, Minimalist. Vamos ver se eu tenho essas linhas aqui, que são linhas completamente diferentes. O estilo de linhas, ó, aqui ó, a gente tem mais ou menos essas linhas aqui. Percebe que
o preenchimento e a comunicação das duas são bem diferentes, ó. Eu vou colocar aqui branco pra gente conseguir ver, ó. Então uma é muito mais delicada, mais calma, vamos dizer assim, a outra já é mais colorida, com vários efeitos aqui. Então o neon é uma boa opção para você utilizar em fontes, em artes mais divertidas, em artes mais coloridas, para você preencher melhor aqui as suas artes com alguns efeitos, alguns modelos. Eu recomendo muito o neon para isso, gosto bastante desse grupo de elementos do Canva. E para finalizar com um dos que eu acho mais legal aqui, que é o Collage. São colagens, parecem recortes de jornal e tem dos mais diversos, assim, quando você quer dar uma pegada um pouco mais realista ou mais old school, assim, por exemplo, mais antigo, sabe, mais, não posso dizer mais, eu não consigo pensar na palavra em português exato aqui, mas algo mais clássico, aqui a gente consegue pegar essas colagens aqui, então a gente vai bem aqui, ó, collage, com 2 L's. Então tem várias e várias opções aqui, um megafone para você utilizar. Eu acho muito legal um estilo de criação assim, porque ele é um pouco diferenciado do que a gente vê por aí. Então tem várias e várias opções para você utilizar dentro da sua arte. E essas são as 5 palavras que você vai aprender aqui no vídeo de hoje. Vou colocar aqui uma caixinha do vídeo, que eu trouxe a primeira parte para você conhecer outras 5. E se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse e se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente relacionados ao Canva. E eu te vejo em algum outro vídeo desse canal. Até a próxima. Fui!